que Deus se mobiliza em direção ao homem. Deus se mobilizou e se mobiliza, né, em direção ao homem, né? Claro que sim. Bom, vamos lá, vamos ver. João 3, 16, 17, texto conhecidíssimo, né? João 3, 16, 17. E depois Mateus 18 a 20, tá bom? Vamos ler esses textos. Maria Helena aí, bom dia também, Deus abençoe. O pessoal está chegando, né? Deus abençoe grandemente cada um que está aí. Vamos lá? João 3, 16, 17, devocional 170, Deus se mobiliza em direção ao homem, né? Vamos lá. Lendo o texto então tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, esse é o João 3,16, tão conhecido João 3,16. Diz uma história que um homem foi evangelizado, né? E ele zombou muito, né, dos pregadores, dos evangelistas, e os evangelistas deram uma Bíblia para ele. Ele disse assim: olha, eu vou fumar essa Bíblia toda, né? Eu vou enrolar, eu vou ler, enrolar e fumar. Ler, enrolar, entendeu? Aquele tipo de cigarro, né, feito com os papéis, né? Ele enrolava, né? Ele ia pegar a Bíblia, lia e rasgava, né? E fumava, né? Usava o papel da Bíblia para poder colocar lá o fumo, né? Esse homem disse que ia fazer isso, a Bíblia toda. E ele realmente foi fazendo isso. Ele foi lendo, né? Começou em Gênesis, lendo e fumava, né? Lia, preparava o cigarro, fumava. Foi fazendo isso. Quando ele chegou aqui em João 3,16, conta-se essa história, né? Que ele leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele leu isso daqui, aí ele se converteu e parou de fumar, né? De usar o papel da Bíblia para fumar, né? Porque ele se converteu. As pessoas dizem isso, né? Não sei se essa história é fato, mas é interessante, para mostrar a importância desse texto, né? Relacionando-nos à questão da centralidade da salvação, né? E esse texto tem isso, né? Esse texto, porque ele diz, né? Deus amou o mundo, né? Então, amou o mundo. Então, tudo que foi falado no Antigo Testamento, da vinda de Jesus Cristo, estava acontecendo, porque aqui o texto ainda está, ele que está falando isso, Jesus está falando isso, e ele está dizendo exatamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Enviou seu Filho unigênito, que é ele, né, Jesus, e aquele que crê nele não irá perecer, né? Mas terá, claro, a vida eterna. É isso daí que o texto diz. É simples assim. A questão não é crer, né? Nesta ou naquela religião, nesta ou naquela denominação. A questão é se eu realmente creio em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo, eu vou segui-lo, né? E eu tenho vida eterna se creio em Jesus. Não é uma dúvida como alguns querem colocar. Poxa, ninguém pode dizer que é salvo. Claro que pode. Se Jesus disse que quem crê nele é salvo, como é que eu não vou ser salvo? Agora, observe que crer aqui é o sentido de segui-lo, de obedecer, né? A sua palavra, não é no sentido de simplesmente dizer eu sou cristão e não viver Jesus e não viver a palavra de Jesus, tá certo? É isso aí. Yandeara Costa, Deus abençoe, Yandeara, saudade, né? Quanto tempo, Deus abençoe sua vida aí, o Brian, né? O Neto, Deus abençoe. Lisânias também, Queiroz, Deus abençoe. Deus abençoe Giselda, Deus abençoe todo mundo que está chegando, que está aí, em nome de Jesus, tá bom? Bom, é isso daí. Então, Deus se mobilizou, né? Ele se mobilizou, ele se mobiliza em direção ao homem, para abençoar o homem, para salvar o homem. Esse é um movimento de Deus, tá? Isso sempre, né? Desde que
Deus criara o homem, aliás, antes disso, né? Antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, né? Lá em Efésios, capítulo 1:4, que ele se mobilizou, que ele escolheu, que ele elegeu, né? Os seus filhos, né? Os seus eleitos, né? Então é isso daí. Tá? E o verso 17 diz assim: porventura Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então está claro aqui que Deus enviou o seu Filho, ele se mobilizou, ele se movimentou, né, em direção ao homem, para abençoar o homem, para salvar o homem. Tá? É isso daí, isso é muito interessante. E agora a gente vai dar uma lidinha lá em Mateus, né, falando em mobilizar, essa coisa toda, né? Vamos ler Mateus 28, né? É um texto também muito conhecido, é um clássico, né, digamos assim, da literatura bíblica, né? Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, Jesus aproximou dos seus discípulos e ele, depois, isso aqui, claro, é depois da ressurreição dele, conversando com os seus discípulos, ele disse, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a ele. Olha bem, as pessoas, infelizmente, né, elas querem, digamos, tirar esse peso de Jesus Cristo, como se ele precisasse que tirasse um peso dele, né? Ou como se isso fosse peso também, né? Querendo colocar outras pessoas para, junto com ele, ter autoridade. Não pode, não tem como, né? A Bíblia é tão clara, é tão simples, isso aí é a falta de leitura da Bíblia, só pode ser, né? Porque não tem como. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, não é uma parte dela, não é junto com, né? Não é junto de, né? É toda autoridade me foi dada, disse Jesus, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, tá? Por isso que ele mesmo ensina que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, e não no nome de qualquer outra pessoa, meu Deus do céu. Não sei onde as pessoas conseguem ler o que não está escrito na Bíblia, eu não sei. Mas vamos lá. Aí ele diz aqui que toda autoridade foi dada a ele. Aí depois ele diz, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é a Trindade, né? É isso aí. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né? De todas, não tem exceção, é de todas as nações. Mais uma vez, nós observamos o movimento de Deus, né? Ele mover-se em direção ao homem. Tá? Deus sempre se movimentou em direção ao homem, querendo o bem do homem, querendo a salvação do homem. Então, por isso que ele enviou o Filho dele, né? E isso é muito importante, porque ele nos amou, ele se importa conosco, né? Ele amou a igreja, e a igreja, por sua vez, deve o quê? Também se movimentar em direção ao homem. Tá? A igreja existe para isso, para adorar a Deus e se movimentar em direção ao homem. Adorando a Deus, ela se movimenta em direção ao homem. É inconcebível uma igreja que não se movimenta em direção ao homem, que não evangeliza o ser humano, que não se importa com a humanidade. Não tem como, né? É inconcebível, não tem como entender uma coisa dessa. A igreja, na sua essência, na sua missão, ela já nasce com essa claramente com essa proposta, né, divina, né, de Deus. Ela se movimenta em direção ao homem.
Ela deve se movimentar em direção ao homem para pregar ao homem a palavra dele, ensinar ao homem a palavra dele, ensinar aos perdidos, às nações. Então ela tem que se movimentar. A igreja é um organismo vivo que se movimenta para isso. Tá? Em nossa comunidade, onde a igreja estiver inserida, na igreja local que eu falo, ela se movimenta ali, em direção às pessoas ali, aos homens ali, para ensinar os homens. A igreja não se movimenta para pescar no aquário do outro, né? É o sentido que os cristãos falam, os evangélicos falam. A igreja não se movimenta para pegar ovelha de outro rebanho. Não, não. A igreja se movimenta para pregar aos perdidos e ensiná-los, né? A palavra, claro, de Deus, né? Ela se movimenta para isso. Tá? Ela não se movimenta, passou um avião aqui, eu acho, né? Ela não se movimenta para poder brigar com o seu irmão, brigar com outra pessoa. Eu vejo pessoas brigando aí na internet, líderes religiosos brigando, um chamando a atenção do outro. Eu não entendo essas coisas, sinceridade, eu fico meio assim, não entendendo muito, porque a igreja não, a origem dela, a missão dela, o propósito de Deus com ela, não é ficar brigando entre si, porque não existe isso, né? Brigando entre si, quanto mais publicamente, certo? Lógico que não, a missão não é essa dela. A missão dela é pregar o Evangelho, né? É ensinar as pessoas a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, né? É isso que a igreja existe para isso. Então, assim como Deus se movimenta, se movimentou e se movimenta em direção à humanidade, em direção ao homem, ao perdido, a igreja também ela deve se movimentar. Mas para ela se movimentar com excelência, com eficiência, é preciso que ela esteja bem consigo. E aí tem a ver a questão da unidade dela. E é isso que eu trato nesse devocional de hoje, tá bom? É isso, simplesmente assim. Deus se movimentou, e eu mostrei textos aqui, mostrei lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou, então Deus se movimentou, né? E aí Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando também, né? Está aqui ensinando também, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então a igreja trabalha com Bíblia, a igreja trabalha com a explicação da Bíblia, a igreja trabalha com a mensagem de Deus, do Evangelho de Deus às pessoas. E é claro que nesse trabalho de pregação, de evangelização, ela, claro, lógico, vendo as necessidades sociais, ela também irá fazer, lógico que ela irá fazer, né? Porque é assim que Jesus fez. Jesus andou por aqui, pregou o Evangelho aqui, pregou o Evangelho ali, e tal, pregou a palavra dele, tal, mas ele também sustentou muita gente. Né? Ele abençoou pessoas, não só curando, libertando, mas também ajudando pessoas, o alimento, né? Também, né? Jesus realmente fez o que o Filho de Deus realmente veio para fazer, né? Pregar o Evangelho, abençoar as pessoas de todas as formas. A igreja também se movimenta, deve se movimentar com esse objetivo. Se eu estou aqui, deve ser com esse objetivo, não outro, né? Não outro objetivo deve trazer-me aqui para pregar o Evangelho, senão o objetivo simples de fazer isso, né? Me movimentar em direção aos seres humanos, pregando e ensinando a palavra de Deus. Amém? É isso daí. Vamos ler o devocional 170. Deus se mobiliza em direção ao homem, ou Deus se movimenta em direção ao homem. Deus se movimentou, Deus se mobilizou em direção ao homem, né? Ele se movimenta e a igreja deve se movimentar. Essa é a ideia. Bom, podemos dizer que Deus se movimentou e se movimenta em direção ao homem. Como ele fez isso?
E por que ele fez isso, né? Ora, ao enviar seu filho ao mundo, o seu modo, ele deu prova substancial do seu amor, a sua motivação é o amor, e de sua vontade de ver todos os homens salvos, mesmo sabendo que poucos eleitos creriam, ou iriam crer, no filho dele, Deus se movimentou, Deus enviou seu filho, amou o mundo, mas Deus sabe, o próprio Cristo diz que poucos vão realmente andar no caminho da salvação. Poucos, certo? Mas mesmo assim Deus se movimentou para beneficiar, para salvar a humanidade, Isso que parece que está bem claro isso de capa a capa na Bíblia, Bom, a igreja é amada por Deus, é claro, lógico, que ama a Deus, claro, a igreja ama a Deus, e que é amada por si mesma, a igreja deve amar a si mesmo, claro, não tem sentido, Bom, a igreja que faz isso, ela está apta, qualificada para se mover como Deus fez, com excelência em direção à humanidade. Então, é claro, a igreja que é amada por Deus, a igreja que ama a Deus e que ama a si mesma, ela está apta para se mover, em direção às pessoas, em direção aos perdidos, certo? Bom, não é difícil entender a prioridade de Deus, visto que ele se mobilizou e se movimentou em direção ao homem, ou seja, motivado pelo seu amor, seu infinito amor, enviou o seu Filho ao mundo com o objetivo inequívoco de salvar-nos. Logo, ele ama as pessoas e tem um interesse infinito de vê-las relacionando-se bem umas com as outras. É claro, Deus tem interesse tremendo de ver a igreja relacionando-se bem consigo, Os irmãos com os irmãos, Os irmãos não têm, digamos que não tem denominação, não tem bandeira denominacional. Eu sou batista, sou pastor batista, amo ser, mas eu amo todos os meus irmãos, independente de denominação, eu amo todos os meus irmãos em Cristo e acabou a história. Não tem esse negócio aqui de bandeira A, B, C, D, não. É a igreja de Cristo, certo? Muito bem, é isso aí. Então a gente tem que devemos estar em unidade, União. Muito bem. Aí diz assim, ele ama as pessoas e tem interesse infinito de vê-las relacionando-se bem umas com as outras. Isto é, ele visa a unidade da sua igreja. Ele visa isso. Jesus mesmo, lá em João 17, deixou isso bem claro. Em unidade ela cumprirá a missão delegada por Cristo, amar e levar o Evangelho a todos os homens, sem distinção de pessoas, de nações, como está escrito em Mateus 28:19, que nós lemos, Deus ama a sua igreja, se importa conosco e quer que, além de construirmos bons relacionamentos, vivermos unidos, também nos mobilizemos com eficiência em direção ao perdido. É isso que Deus quer que a igreja faça, amados. Deus não quer que a igreja fique perdendo tempo com discussões inúteis, Ele não quer isso, com brigas na internet, nas redes sociais, que só serve para escandalizar o nome de Jesus Cristo. Deus não quer isso, Não importa aí os líderes que se levantam e digam eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, porque realmente não é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja se mobilize, se movimente em direção à humanidade, pregando o Evangelho de Cristo, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia às pessoas. É isso que Ele quer que a igreja faça, que nós façamos, O que Deus fez, motivado pelo seu infinito amor, enviando Cristo ao mundo, a igreja deve fazer, anunciar Cristo a todas as nações. Amém? É isso que a igreja deve fazer, tá bom? É isso.
se movimentar em direção aos perdidos, se movimentar, cuidar de si, claro, ela deve cuidar de si, relacionar-se bem, né, consigo, os irmãos, né, ali relacionando-se bem, não só da mesma igreja, mas também com membros de outras igrejas locais, outras denominações, deve ter essa unidade, né, essencial na igreja de Cristo, tá bom? É isso daí, né? Essa é a missão da igreja. Deus se mobiliza em direção ao homem, se mobilizou e se mobiliza em direção ao homem. A igreja, através do poder dele, da autoridade de Cristo, deve se mobilizar em direção ao homem, aos perdidos, e pregar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo às pessoas. Deus abençoe nossa vida, que você faça isso, que eu faça isso. E ó, se você falando nisso, compartilhe essa mensagem, meu amado, compartilhe o máximo que você puder, pregando o evangelho, né, de Cristo Jesus às pessoas, né? Esse é um meio que nós temos aqui, que você tem de compartilhar. Então compartilhe, tá bom? Deus abençoe grandemente, vamos orar ao Senhor. Regina Rodrigues está aí, Deus abençoe. Madalena Menezes, Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo que está conosco aí nesta manhã, né? Graças a Deus, né? Lembrando que voltamos os nossos cultos, estamos lá 8h30 da manhã no templo, cultuando a Deus, lá com a nossa escola bíblica, e também depois temos o culto até 10 horas, 10h10 mais ou menos. Dá um pouco mais reduzido, mas estamos lá, graças a Deus, tá? E domingo à noite, 7h30, também. E lembrando também que amanhã eu não estou aqui, né? Mas segunda-feira às 8 horas da manhã, se Deus permitir, voltarei, tá? Assunto da segunda-feira já está separado, o devocional, que é sobre batismo, né? Muito bem, é isso aí. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Deus, muito obrigado. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome. Teu nome é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Não vivemos sem Ti, não podemos respirar sem Ti. Obrigado porque Tu se movimentasse, ó Deus, em direção ao homem, né? À humanidade, e nós como igreja também devemos nos movimentar, Senhor, nos mobilizar, Senhor, em direção às pessoas, aos perdidos, e pregar o evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, dá-nos a Tua graça, a Tua bênção, abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que ouviu ou que ouvirá esta palavra. Em nome de Jesus, que sejam abençoadas as pessoas. Em nome de Cristo, Senhor. Deus abençoe a Tua igreja no Brasil e no mundo, que ela seja abençoada por Ti. Abençoe também nossas autoridades constituídas, Senhor. Que elas sejam abençoadas, que os nossos governantes sejam abençoados. Ó Deus, que haja paz nessa nação e prosperidade nesta nação, em nome de Jesus. Deus, obrigado. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Deus abençoe. Bom dia para você. Amanhã é um sábado, né? É o Shabat, né? Deus abençoe sua vida, seu coração. Tenha um bom final de semana, abençoado por Deus, né? Ore por mim, né? E se quiser algum pedido de oração, coloque aí, a gente vai estar orando, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Bom dia.